Você sabia que aquele comprimido que você toma todo dia de manhã pode ser uma bomba relógio dentro da sua cabeça? Neste exato instante, milhões de brasileiros com mais de 60 anos estão consumindo remédios que, sem saber, triplicam o risco de sofrer um derrame. O pior é que muitos médicos não alertam sobre essas combinações perigosas que podem estar acontecendo agora mesmo na sua caixa de remédios. Dona Maria, 72 anos, acordou um dia e não conseguia mexer o braço direito. Ela tomava os mesmos remédios há anos, seguindo à risca as orientações médicas. O que ela não sabia era que a combinação específica dos seus medicamentos estava aumentando silenciosamente o risco de um acidente vascular cerebral há meses. A história dela não é única, e o que você vai descobrir hoje pode salvar a sua vida. Os derrames são a segunda principal causa de morte no mundo e a terceira causa de incapacidade. A cada 6 segundos, alguém morre de derrame. Mas aqui vai o dado mais chocante: 80% dos derrames são evitáveis. No entanto, existe um fator de risco oculto que as indústrias farmacêuticas não querem que você saiba, e ele está bem ali, no seu porta-comprimidos. O cérebro humano contém mais de 86 bilhões de neurônios, cada um se comunicando por meio de impulsos elétricos que viajam mais rápido que um carro de corrida. Quando você toma certos medicamentos, principalmente em combinação, você está essencialmente jogando roleta russa com essa rede incrível. Alguns remédios agem como sabotadores silenciosos, interrompendo os padrões de fluxo sanguíneo de maneiras que a maioria das pessoas nem imagina. Se você está assistindo a este vídeo, é bem provável que você, ou alguém que você ama, tome vários medicamentos por dia. Essa informação pode ser a diferença entre um dia normal e uma emergência médica que muda a vida. Antes de nos aprofundarmos nessas combinações perigosas, preciso que você dê um joinha se quiser se proteger e proteger seus entes queridos. Seu engajamento ajuda essa informação que salva vidas a alcançar mais pessoas que precisam desesperadamente dela. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque o que estou prestes a revelar vai contra o que muitos no meio médico querem que você saiba. Vamos começar com o primeiro medicamento que está escondido à vista de todos. Os remédios para a pressão alta, principalmente os inibidores da ECA, são prescritos para milhões de idosos diariamente. Embora esses medicamentos sejam geralmente seguros quando usados sozinhos, o perigo surge quando são combinados com certos medicamentos vendidos sem receita médica. A combinação de inibidores da ECA com analgésicos comuns cria uma tempestade perfeita no seu sistema cardiovascular. Veja o que acontece dentro do seu corpo quando você mistura esses medicamentos. Os inibidores da ECA atuam relaxando os vasos sanguíneos, reduzindo a pressão nas paredes arteriais. No entanto, quando combinados com anti-inflamatórios não esteroides, comumente conhecidos como AINES, algo sinistro começa a acontecer. Os AINES fazem com que seus rins retenham sódio e água, neutralizando diretamente os efeitos redutores da pressão arterial do seu medicamento prescrito. Mas essa não é a pior parte. Essa combinação não apenas neutraliza os benefícios do seu medicamento para a pressão alta, ele cria um efeito rebote, onde sua pressão arterial pode aumentar repentinamente e de forma imprevisível. Esses picos repentinos são como mini terremotos em seu sistema circulatório e aumentam significativamente o risco de derrames hemorrágicos e isquêmicos. A doutora Patricia Williams, neurologista com mais de 20 anos de experiência, documentou mais de 300 casos em que essa combinação específica levou a eventos de derrame. Em sua pesquisa, ela descobriu que pacientes que tomavam essa combinação tinham 4,7 vezes mais chances de sofrer um derrame nos primeiros 90 dias após o início do regime de medicação. O que torna isso ainda mais perigoso é que muitos pacientes não percebem que estão tomando AINES porque eles estão escondidos em medicamentos comuns para resfriado, pílulas para alergia e até mesmo algumas combinações de prescrição. O segundo medicamento perigoso espreita em quase todos os armários de remédios dos idosos, os anticoagulantes. Varfarina, apixabana, rivaroxabana e dabigatrana são comumente prescritos para prevenir coágulos sanguíneos, mas quando mal administrados ou combinados com certas substâncias, se transformam de salva-vidas em ameaças à vida. A margem de erro com esses medicamentos é muito pequena e a maioria dos pacientes está andando na corda bamba sem nem mesmo saber. Os anticoagulantes atuam interferindo no processo natural de coagulação do seu corpo.
Pense no seu sistema de coagulação sanguínea como uma equipe de segurança sofisticada que corre para selar qualquer brecha em seus vasos sanguíneos. Os anticoagulantes essencialmente amarram as mãos dessa equipe de segurança, tornando a resposta muito mais lenta. Embora isso impeça a formação de coágulos perigosos em seu coração ou vasos principais, também significa que qualquer sangramento, inclusive sangramento no cérebro, se torna muito mais difícil de estancar. A realidade assustadora é que uma interação aparentemente inocente pode transformar seu cérebro em uma catástrofe de sangramento, e a maioria das pessoas não tem ideia de que está em risco. É aí que fica ainda mais complicado. Muitos idosos tomam várias substâncias anticoagulantes sem perceber. Seu anticoagulante prescrito pode estar perfeitamente dosado, mas quando você adiciona aspirina para a saúde do coração, suplementos de óleo de peixe para a inflamação ou até mesmo certos chás de ervas, você está criando, sem saber, uma cascata perigosa. Essa combinação não apenas dobra o risco de sangramento, pode aumentá-lo em até 800%. Seu Roberto Chen, 75 anos, professor aposentado, experimentou isso em primeira mão. Ele estava tomando varfarina conforme prescrito por seu cardiologista e se sentia completamente seguro porque seus níveis sanguíneos estavam sendo monitorados regularmente. O que ele não contou ao médico é que havia começado a tomar uma aspirina infantil diária, depois de ler sobre seus benefícios para o coração online, além de um suplemento de óleo de peixe recomendado por um amigo. 3 semanas depois, ele desmaiou em seu jardim com uma hemorragia cerebral maciça. A combinação de todos os 3 agentes anticoagulantes transformou uma pequena fraqueza dos vasos em uma emergência com risco de vida. O terceiro medicamento pode surpreender você, porque é frequentemente considerado completamente inofensivo: certos antibióticos. As fluoroquinolonas, que incluindo ciprofloxacino e levofloxacino, são antibióticos poderosos que os médicos frequentemente prescrevem para tudo, desde infecções do trato urinário até problemas respiratórios. Esses antibióticos são incrivelmente eficazes contra bactérias, mas carregam um perigo cardiovascular oculto que muitos pacientes nunca ouvem falar. As fluoroquinolonas têm uma capacidade única de interferir no sistema elétrico do seu coração. Seu coração bate em um ritmo perfeitamente coordenado, controlado por impulsos elétricos que viajam por vias especializadas. Quando as fluoroquinolonas entram em seu sistema, elas podem interromper esses sinais elétricos, causando batimentos cardíacos irregulares conhecidos como arritmias. Mas aqui está a conexão com o risco de derrame que a maioria das pessoas perde. Certos tipos de arritmias, principalmente a fibrilação atrial, aumentam drasticamente o risco de formação de coágulos sanguíneos em seu coração. Quando seu coração bate de forma irregular, o sangue pode se acumular nas câmaras em vez de fluir suavemente. Esse sangue acumulado tem uma tendência a formar coágulos, e quando esses coágulos se soltam, eles viajam pela corrente sanguínea como mísseis, indo direto para o seu cérebro. Um coágulo que se forma em seu coração pode chegar ao seu cérebro em segundos, bloqueando uma artéria crítica e causando um derrame imediato. O risco se torna ainda mais significativo quando as fluoroquinolonas são prescritas para pacientes que já têm problemas cardíacos subjacentes ou que estão tomando outros medicamentos que afetam o ritmo cardíaco. A combinação cria uma tempestade perfeita onde o antibiótico destinado a curar se torna um contribuinte para a catástrofe cardiovascular. Dona Sara Martinez, 68 anos, avó, recebeu uma receita de ciprofloxacino para uma infecção urinária persistente. Ela não tinha histórico de problemas cardíacos e se considerava saudável. 48 horas após o início do antibiótico, ela começou a sentir palpitações cardíacas. Sua família descartou como ansiedade por estar doente. No 5º dia de tratamento, enquanto preparava o jantar para seus netos, de repente ela não conseguia falar ou mover o lado esquerdo. A fluoroquinolona havia desencadeado uma arritmia que levou à formação de coágulos e derrame subsequente. O que torna essa história ainda mais trágica é que a infecção de Sara poderia ter sido tratada com uma classe diferente de antibióticos que não representariam os mesmos riscos cardiovasculares. No entanto, seu médico escolheu a fluoroquinolona porque era conveniente, exigindo apenas um comprimido 2 vezes ao dia em vez de várias doses de alternativas mais seguras. A 4ª categoria de medicamentos perigosos inclui os antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, comumente conhecidos como ISRS.
Esses medicamentos são prescritos para milhões de idosos para depressão, ansiedade e até mesmo condições de dor crônica. Embora a saúde mental seja incrivelmente importante, os efeitos colaterais cardiovasculares desses medicamentos são frequentemente negligenciados ou minimizados durante as consultas médicas. Os ISRS atuam aumentando a disponibilidade de serotonina em seu cérebro, o que pode melhorar o humor e reduzir a ansiedade. No entanto, a serotonina não é encontrada apenas em seu cérebro. Ela também está presente em todo o seu sistema cardiovascular, onde desempenha um papel crucial na função dos vasos sanguíneos e na agregação plaquetária. Quando você altera os níveis de serotonina com medicamentos, você não está apenas afetando o seu humor, você também está mudando como seus vasos sanguíneos se contraem e como seu sangue coagula. Estudos recentes mostraram que certos ISRS podem aumentar o risco de derrame em até 35%, principalmente nos primeiros 30 dias de tratamento ou quando as doses são alteradas. O mecanismo é complexo, mas mortal. Esses medicamentos podem fazer com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam de forma imprevisível, ao mesmo tempo em que afetam a capacidade do sangue de coagular adequadamente. Isso cria um cenário perigoso onde o fluxo sanguíneo para áreas críticas do cérebro pode ser repentinamente reduzido justamente quando o cérebro mais precisa. O perigo se multiplica exponencialmente quando os ISRS são combinados com outros medicamentos comuns. Muitos idosos que tomam antidepressivos também tomam medicamentos para pressão alta, anticoagulantes ou analgésicos. Cada medicamento adicional cria novas interações e efeitos imprevisíveis no sistema cardiovascular. O que parece ser um tratamento simples para a depressão pode se tornar um coquetel químico complexo, com consequências que ameaçam a vida. Dona Helena Rodrigues descobriu isso da maneira mais difícil. Após a morte do marido, seu médico prescreveu sertralina para ajudá-la com o luto e a depressão. A medicação ajudou seu humor, mas dentro de 6 semanas, ela experimentou o que os médicos chamam de ataque isquêmico transitório, ou mini-derrame. Seus sintomas duraram apenas 20 minutos, mas foram um sinal de alerta de coisas piores por vir. Quando seu médico aumentou a dose do antidepressivo para ajudar com a ansiedade persistente, ela sofreu um derrame completo apenas 10 dias depois. O que torna o caso de Helena particularmente trágico é que havia alternativas mais seguras disponíveis. Aconselhamento, grupos de apoio e intervenções no estilo de vida poderiam ter abordado seu luto sem introduzir riscos cardiovasculares. No entanto, em nossa cultura médica de soluções rápidas, prescrever medicamentos geralmente parece ser a solução mais rápida, mesmo quando não é a mais segura. A quinta e talvez mais insidiosa categoria envolve medicamentos para diabetes, principalmente certas classes de medicamentos que antes eram considerados completamente seguros. As sulfonilureias, incluindo gliburida, glipizida e glimepirida, são prescritas para pacientes diabéticos há décadas. Esses medicamentos atuam forçando o pâncreas a produzir mais insulina, o que ajuda a diminuir os níveis de açúcar no sangue. Superficialmente, isso parece uma solução perfeita para controlar o diabetes. No entanto, pesquisas recentes descobriram um lado sombrio desses medicamentos, que as empresas farmacêuticas têm demorado a reconhecer. As sulfonilureias não afetam apenas o açúcar no sangue, elas também têm efeitos profundos no seu sistema cardiovascular. Esses medicamentos podem causar quedas graves no açúcar no sangue, conhecidas como episódios hipoglicemicos, que desencadeiam uma cascata de hormônios do estresse em seu corpo. Quando o açúcar no sangue cai perigosamente, seu corpo libera quantidades maciças de adrenalina e cortisol, na tentativa de aumentar os níveis de glicose rapidamente. Essa inundação hormonal faz com que sua frequência cardíaca aumente, sua pressão arterial aumente e seus vasos sanguíneos se contraiam. Para um idoso com a saúde cardiovascular já comprometida, esse estresse repetido no sistema é como acelerar repetidamente o motor de um carro que já está funcionando quente. A parte mais perigosa é que esses episódios hipoglicêmicos geralmente acontecem durante o sono, quando a maioria das pessoas está completamente inconsciente do que está acontecendo dentro de seus corpos. Durante a hipoglicemia noturna, seu açúcar no sangue pode cair para níveis criticamente baixos enquanto você dorme tranquilamente, sem saber que seu corpo está lutando pela sobrevivência. Seu sistema cardiovascular entra em modo de crise, bombeando hormônios do estresse e contraindo os vasos sanguíneos em uma tentativa desesperada de manter a consciência.
Esse estresse cardiovascular noturno aumenta significativamente o risco de ataques cardíacos e derrames, principalmente nas primeiras horas da manhã, quando a maioria dos eventos cardíacos ocorre. Seu Jaime Peterson, 70 anos, mecânico aposentado com diabetes tipo 2, tomava gliburida há 15 anos com bons resultados. Seu açúcar no sangue estava bem controlado e ele se sentia saudável e enérgico. O que ele não percebia era que sua medicação estava causando episódios hipoglicemianos noturnos frequentes que estavam danificando lentamente seu sistema cardiovascular. Sua esposa notou que ele às vezes parecia inquieto durante o sono e ocasionalmente acordava suando, mas eles atribuíram isso ao envelhecimento normal. Uma manhã, Jaime acordou com fala arrastada e fraqueza no lado esquerdo. O derrame ocorreu nas primeiras horas da manhã, provavelmente desencadeado pelo estresse cardiovascular de mais um episódio hipoglicemiano noturno. Exames de sangue revelaram que seus níveis de glicose haviam caído perigosamente durante a noite, causando a cascata de eventos que lesaram ao seu derrame. O que torna o caso de Jaime particularmente frustrante é que medicamentos mais recentes para diabetes estavam disponíveis que teriam controlado seu açúcar no sangue sem causar esses episódios perigosos. No entanto, considerações de seguro e hábito o mantiveram na medicação mais antiga e perigosa até que fosse tarde demais. Essas 5 categorias de medicamentos representam apenas a ponta do iceberg quando se trata de riscos ocultos de derrame em medicamentos prescritos comuns. A indústria farmacêutica criou uma teia complexa de interações e efeitos colaterais que até mesmo médicos experientes lutam para navegar. Os pacientes são deixados para confiar que seus medicamentos são seguros, muitas vezes sem entender a totalidade dos riscos que estão aceitando. A tragédia é que muitos desses derrames são completamente evitáveis. Existem alternativas, como mudar seus hábitos e ter uma vida mais ativa. Antes de sair, não se esqueça de deixar seu valeu demais para dar uma força ao canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus conhecidos. Imagine a roda de samba, onde cada instrumento, se mal afinado com os outros, pode desafinar a festa inteira. No nosso corpo, medicamentos, suplementos e hábitos de vida interagem de forma semelhante, e combinações perigosas podem surgir, transformando a busca pela saúde em uma armadilha silenciosa. Nosso sistema de saúde, por vezes, prioriza a rapidez e o custo, deixando a segurança em segundo plano, expondo pacientes a riscos desconhecidos. O que é ainda mais preocupante é a existência de combinações medicamentosas que elevam os riscos exponencialmente, um perigo que escapa ao radar de muitos médicos, sobrecarregados e sem o treinamento específico para identificar esses padrões. As combinações mais arriscadas frequentemente envolvem 3 ou mais medicamentos, criando uma tempestade perfeita no sistema cardiovascular. Tais misturas podem transformar um idoso ativo em vítima de um acidente vascular cerebral em poucas semanas. A razão? A falta de preparo durante a formação médica impede muitos profissionais de alertar seus pacientes sobre essas interações. A primeira combinação alarmante junta remédios para pressão alta, como inibidores da ECA, diuréticos e suplementos de potássio. A lógica por trás dessa combinação parece fazer sentido. O inibidor da ECA relaxa os vasos sanguíneos, o diurético elimina o excesso de líquido e o suplemento de potássio repõe o mineral perdido pelo diurético. No entanto, essa união pode causar um desequilíbrio eletrolítico perigoso, capaz de levar a uma parada cardíaca repentina. Para entender melhor, imagine o que acontece no seu corpo quando esses 3 medicamentos atuam em conjunto. O diurético força os rins a eliminarem água e potássio. Para compensar essa perda, os médicos frequentemente prescrevem suplementos de potássio. Enquanto isso, o inibidor da ECA impede que os rins eliminem o potássio de maneira eficaz. Essa situação pode levar a flutuações drásticas nos níveis de potássio, alternando entre níveis muito baixos e perigosamente altos em questão de horas. A hipercalemia, ou níveis elevados de potássio, é um dos desequilíbrios eletrolíticos mais perigosos, pois afeta diretamente o sistema elétrico do coração. O coração depende de níveis precisos de potássio para manter seu ritmo. Quando os níveis de potássio aumentam repentinamente, o coração pode parar de bater ou desenvolver arritmias fatais que levam a um acidente vascular cerebral ou parada cardíaca imediata.
Dona Maria, uma professora aposentada de 78 anos, sempre foi atenta à saúde. Seguia rigorosamente as orientações médicas, tomando seu inibidor da ECA pela manhã, o diurético ao meio-dia e o suplemento de potássio no jantar. Sua pressão arterial estava controlada e ela se sentia bem. O que ela não sabia era que seus rins estavam perdendo gradualmente a capacidade de regular o potássio com o passar dos anos. Certa noite, enquanto assistia à novela com sua neta, Dona Maria queixou-se de fraqueza e tontura. Em poucos minutos, desmaiou. Os paramédicos constataram que seu coração batia de forma irregular devido à hipercalemia grave. A arritmia causou a formação de um coágulo sanguíneo no coração e se deslocou para o cérebro, causando um acidente vascular cerebral extenso. Embora todos os 3 medicamentos tenham sido prescritos corretamente e tomados conforme as instruções, sua combinação criou uma armadilha mortal que ninguém previu. A segunda combinação letal envolve medicamentos aparentemente inofensivos, disponíveis sem receita médica, que muitos idosos usam diariamente. Remédios para resfriado contendo pseudoefedrina, combinados com medicamentos prescritos para pressão alta e cafeína proveniente de suplementos ou consumo excessivo de café, criam uma bomba relógio cardiovascular que pode explodir sem aviso. A pseudoefedrina é um descongestionante poderoso que atua contraindo os vasos sanguíneos nas passagens nasais. No entanto, seus efeitos não se limitam ao nariz. Esse medicamento causa a contração dos vasos sanguíneos em todo o corpo, incluindo os vasos delicados do cérebro. Quando você já está tomando medicamentos para pressão alta, adicionar pseudoefedrina cria um perigoso cabo de guerra no sistema cardiovascular. O medicamento para pressão alta está tentando relaxar os vasos sanguíneos, enquanto a pseudoefedrina está tentando contraí-los. Isso gera padrões de pressão arterial instáveis, com picos e quedas repentinas que podem desencadear acidentes vasculares cerebrais. Adicione cafeína a essa mistura e você terá criado uma tempestade perfeita de instabilidade cardiovascular. Seu José, um taxista aposentado de 69 anos, aprendeu essa lição da pior maneira possível. Durante um forte resfriado, começou a tomar um descongestionante sem receita médica, sem interromper seus medicamentos regulares para a pressão alta. Ele também aumentou o consumo de café para combater o cansaço causado pela doença. Ao longo de 5 dias, essa combinação fez com que sua pressão arterial oscilasse drasticamente. No 6º dia, ao se levantar da cadeira, um pico repentino de pressão arterial causou a ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro, resultando em um acidente vascular cerebral hemorrágico que o deixou permanentemente incapacitado. O que torna essas combinações tão perigosas é que elas muitas vezes parecem completamente irracionais e são frequentemente recomendadas por farmacêuticos que não têm acesso a históricos médicos completos. A terceira combinação mortal envolve analgésicos, anticoagulantes e álcool. Esse trio é particularmente perigoso porque cada componente é comumente usado por idosos e as interações entre eles são frequentemente minimizadas ou ignoradas. Muitos idosos tomam analgésicos prescritos para artrite ou condições crônicas, anticoagulantes para proteção cardíaca e consomem álcool socialmente sem perceber que estão criando uma receita para o desastre. Opioides prescritos e relaxantes musculares afetam a capacidade do cérebro de responder a emergências de sangramento. Quando combinados com anticoagulantes, até mesmo ferimentos leves podem se tornar fatais. O álcool amplifica ambos os efeitos, tornando o sangramento mais provável e mais difícil de parar, ao mesmo tempo em que prejudica o julgamento e a coordenação, aumentando o risco de quedas e lesões. Essa combinação não apenas aumenta o risco de sangramento, mas cria uma situação em que os mecanismos protetores normais falham catastroficamente. Seus vasos sanguíneos se tornam mais frágeis, seu sangue coagula mais lentamente e a capacidade do seu cérebro de detectar e responder ao sangramento fica comprometida. Uma batida leve na cabeça, que normalmente causaria apenas um pequeno hematoma, pode resultar em uma hemorragia cerebral fatal. Dona Antônia, uma dona de casa de 75 anos, recebeu uma receita de codeína para dores fortes no joelho e já tomava varfarina devido a uma arritmia. Ela apreciava uma taça de vinho no almoço e não via problema nesse consumo moderado de álcool. Certa tarde, depois de tomar seu analgésico e saborear seu vinho habitual, ela escorregou no quintal e bateu a cabeça no vaso de plantas. A batida pareceu insignificante e ela foi para a cama sem se preocupar.
A combinação de medicamentos e álcool impediu que seu sangue coagulasse adequadamente, e o que deveria ter sido um hematoma trivial se transformou em uma hemorragia cerebral massiva. Ela foi encontrada inconsciente na manhã seguinte e faleceu 2 dias depois. A quarta combinação envolve antidepressivos, medicamentos para pressão alta e suplementos comuns que muitos idosos tomam para a saúde em geral. A erva de São João, o ginkgo biloba e os suplementos diário são populares entre os idosos que desejam manter a função cognitiva e a saúde geral. No entanto, quando combinados com medicamentos prescritos, esses suplementos aparentemente inofensivos podem desencadear interações perigosas. A erva de São João afeta a forma como o fígado processa muitos medicamentos, tornando os medicamentos para pressão alta ineficazes ou excessivamente potentes. O ginkgo biloba possui propriedades anticoagulantes, que podem amplificar os efeitos dos anticoagulantes prescritos. Os suplementos de alho podem interagir com medicamentos para pressão alta e anticoagulantes, causando efeitos cardiovasculares imprevisíveis. O perigo das interações com suplementos é que elas geralmente se desenvolvem lentamente ao longo de semanas ou meses. Pacientes e médicos podem não conectar o início dos sintomas com suplementos que foram tomados com segurança por longos períodos. No momento em que a interação se torna aparente, danos significativos podem já ter ocorrido. Seu Carlos, um advogado aposentado de 67 anos, era preocupado com a saúde e tomava vários suplementos junto com seus medicamentos prescritos. Ele tomava erva de São João para depressão leve, ginkgo para memória e alho para a saúde do coração, além de seus medicamentos prescritos para pressão alta e anticoagulantes. Ao longo de vários meses, ele começou a sentir episódios de tontura e confusão que os médicos atribuíram ao envelhecimento normal. O que eles não perceberam foi que as interações dos suplementos estavam causando flutuações perigosas em sua pressão arterial e função de coagulação. Durante o que parecia ser uma crise de tontura rotineira, ele sofreu um acidente vascular cerebral, que poderia ter sido evitado se as interações dos suplementos tivessem sido reconhecidas mais cedo. O aspecto mais assustador dessas combinações é que elas estão acontecendo agora em armários de remédios em todo o país, criando bombas relógio em milhões de pacientes desavisados. Agora que você entende essas combinações perigosas, provavelmente está se perguntando o que pode fazer para proteger a si mesmo e seus entes queridos. A solução não é parar de tomar os medicamentos necessários, mas sim se tornar um participante informado e proativo em seu cuidado de saúde. O conhecimento é sua arma mais poderosa contra esses perigos ocultos. O primeiro passo é criar um inventário completo de medicamentos que inclua tudo o que você coloca em seu corpo. Isso significa medicamentos prescritos, medicamentos de venda livre, vitaminas, suplementos, remédios fitoterápicos e até mesmo o consumo regular de álcool. Muitos pacientes se esquecem de mencionar suplementos ou medicamentos de venda livre para seus médicos, porque não os consideram medicamentos reais. Essa negligência pode ser fatal. Anote cada substância que você consome regularmente, incluindo os nomes exatos das marcas, as dosagens e o horário. Inclua coisas como multivitaminas, óleo de peixe, aspirina, antiácidos, indutores do sono e até mesmo chás de ervas, se você os beber regularmente. Essa lista abrangente deve ser compartilhada com todos os profissionais de saúde que você consultar, incluindo especialistas que podem não ter acesso ao seu prontuário médico completo. O segundo passo crucial é entender o conceito de polifarmácia, que é o termo médico para tomar vários medicamentos simultaneamente. Pesquisas mostram que tomar 5 ou mais medicamentos simultaneamente aumenta o risco de interações perigosas exponencialmente. Cada medicamento adicional não apenas aumenta o risco, ele o multiplica ao interagir com todos os outros medicamentos em seu sistema. Se você estiver tomando vários medicamentos, pergunte ao seu médico sobre a desprescrição, que é o processo cuidadoso de reduzir ou eliminar medicamentos que podem não ser mais necessários ou que representam riscos maiores do que seus benefícios. Muitos idosos estão tomando medicamentos que foram prescritos há anos para condições que melhoraram ou que não são mais as melhores opções de tratamento disponíveis. Trabalhe com sua equipe de saúde para revisar cada medicamento regularmente. Faça perguntas específicas. Este medicamento ainda é necessário? Existem alternativas mais seguras disponíveis? Quais são os riscos específicos deste medicamento em combinação com meus outros medicamentos? Como monitoraremos os problemas?
Não aceite garantias vagas. Exija informações específicas sobre riscos e planos de monitoramento. O terceiro passo essencial é encontrar profissionais de saúde que entendam de farmacologia geriátrica. Nem todos os médicos recebem treinamento adequado sobre como os medicamentos afetam os idosos de forma diferente dos pacientes mais jovens. À medida que envelhecemos, nossos rins e fígados se tornam menos eficientes no processamento de medicamentos. Nossa composição corporal muda e nos tornamos mais sensíveis às interações medicamentosas. Geriatras e farmacêuticos clínicos especializados em cuidados geriátricos são recursos valiosos para idosos que tomam vários medicamentos. Esses especialistas entendem como o envelhecimento afeta o metabolismo dos medicamentos e são treinados para identificar combinações perigosas que outros profissionais de saúde podem não perceber. Se possível, estabeleça um relacionamento com um especialista em geriatria que possa supervisionar seu regime de medicamentos e coordenar com seus outros médicos. Considere usar uma única farmácia para todos os seus medicamentos para que os farmacêuticos possam rastrear interações usando sistemas de computador projetados para detectar combinações perigosas. No entanto, não confie apenas nesses sistemas porque eles geralmente perdem interações complexas envolvendo suplementos ou não levam em conta fatores de risco individuais, como função renal ou alterações relacionadas à idade. A realidade é que a medicina moderna criou um sistema onde os pacientes devem se tornar seus próprios defensores ou correr o risco de se tornarem vítimas de práticas de prescrição bem intencionadas, mas perigosas. A tecnologia pode ser sua aliada no gerenciamento da segurança dos medicamentos. Aplicativos de smartphone podem ajudar a rastrear medicamentos, definir lembretes e até mesmo identificar interações potenciais. Alguns aplicativos permitem que você escaneie frascos de medicamentos e verifique automaticamente as interações com seus outros medicamentos. Embora essas ferramentas não sejam perfeitas, elas fornecem uma rede de segurança adicional que pode detectar problemas antes que se tornem emergências. O monitoramento sanguíneo torna-se fundamental ao tomar medicamentos que afetam o sistema cardiovascular. Se você estiver tomando anticoagulantes, medicamentos para pressão alta ou medicamentos para diabetes, exames de sangue regulares não são apenas recomendados, são essenciais para a sobrevivência. Esses exames podem detectar tendências perigosas antes que se tornem emergências médicas. Não espere que seu médico solicite esses exames. Seja proativo ao solicitar monitoramento regular, especialmente ao iniciar novos medicamentos ou alterar as doses. Peça cópias de todos os seus resultados de laboratório e acompanhe as tendências ao longo do tempo. Aprenda o que seus números significam e quais intervalos são seguros para a sua situação específica. Modificações no estilo de vida podem frequentemente reduzir sua necessidade de vários medicamentos ou tornar os medicamentos que você toma mais seguros e eficazes. Exercícios regulares, nutrição adequada, gerenciamento do estresse e sono adequado podem melhorar muitas condições naturalmente, potencialmente reduzindo sua dependência de intervenções farmacêuticas. No entanto, nunca pare de tomar medicamentos prescritos sem supervisão médica. Alguns medicamentos, particularmente medicamentos para a pressão alta e medicamentos para o coração, podem causar efeitos rebote perigosos se interrompidos repentinamente. Trabalhe com sua equipe de saúde para fazer mudanças graduais que priorizem a segurança enquanto otimizam seus resultados de saúde. O mais importante que você pode fazer é confiar em seus instintos sobre como os medicamentos fazem você se sentir. Se você sentir novos sintomas depois de iniciar um medicamento ou alterar as doses, não descarte esses sentimentos como não relacionados aos seus medicamentos. Mantenha um diário de sintomas que rastreie como você se sente em relação a quando você toma seus medicamentos. Muitos pacientes ignoram os sinais de alerta precoce porque presumem que os medicamentos prescritos são sempre seguros ou que os efeitos colaterais são uma parte inevitável do tratamento. Essa suposição pode ser fatal. Seu corpo frequentemente fornece sinais de alerta precoce antes que complicações sérias se desenvolvam, mas apenas se você estiver prestando atenção e disposto a defender a si mesmo. Crie um plano de ação de emergência. Já pensou em como um simples descuido com seus remédios pode te colocar numa fria? Imagina a seguinte cena. Dona Maria, sempre ativa e cheia de vida, um dia sente um mal-estar súbito. Corre para o hospital, mas na correria esquece a lista de remédios que toma.
No hospital, os médicos precisam agir rápido, mas sem saber ao certo o que Dona Maria usa. Ficam de mãos atadas, com receio de causar alguma reação perigosa. Essa história, infelizmente, é mais comum do que imaginamos. Por isso, que tal virarmos esse jogo? Que tal tomarmos as rédeas da nossa saúde e garantirmos que essa história tenha um final feliz? A chave para isso está na informação e na prevenção. Monte um plano completo, como se fosse um mapa do tesouro da sua saúde. Inclua nele a lista de todos os seus medicamentos, os contatos de emergência da família e amigos e as instruções detalhadas sobre o que fazer caso você sinta os sintomas de um derrame. Avise todos em casa onde esse mapa está guardado e reforce a importância de levá-lo para o hospital caso precise de atendimento urgente. Em situações de emergência, cada segundo conta. Ter em mãos o histórico completo dos seus medicamentos pode ser a diferença entre uma recuperação rápida e sequelas permanentes, como a dificuldade de andar ou de falar. Os médicos do pronto-socorro precisam saber exatamente o que você está tomando para poderem te dar o tratamento mais seguro e eficaz, principalmente se precisarem usar aqueles remédios que dissolvem o coágulo ou fazer alguma cirurgia de emergência. Lembre-se, você tem muito mais poder sobre a sua saúde do que imagina. Ao se informar, fazer perguntas e participar ativamente das decisões sobre o seu tratamento, você pode reduzir drasticamente o risco de ter um derrame causado por medicamentos ou outras complicações graves. O sistema de saúde e as grandes empresas farmacêuticas nem sempre colocam a sua segurança em primeiro lugar, mas você pode e deve fazer isso. Assuma o controle da sua saúde hoje mesmo, porque amanhã pode ser tarde demais. A sua vida e a vida de quem você ama dependem das atitudes que você tomar agora. Não deixe que você se torne apenas mais uma estatística numa tragédia que poderia ter sido evitada. Num sistema que muitas vezes prioriza o tratamento em vez da cura e da segurança. Mas será que é só isso? Quais outros perigos estão escondidos no nosso sistema de saúde? E o que podemos fazer para nos proteger de práticas médicas que colocam o lucro acima da segurança dos pacientes? As respostas podem te surpreender, e elas estão nos nossos próximos vídeos, que vão investigar ainda mais os mistérios da medicina que afetam a todos nós. Se essa informação te abriu os olhos para os perigos escondidos na sua caixa de remédios, considere deixar um valeu demais para apoiar o nosso canal. Sua ajuda financeira nos permite trazer mais histórias incríveis e revelações que podem salvar vidas e que o sistema médico não quer que você saiba. Esse apoio ajuda o nosso canal a alcançar mais pessoas e, quem sabe, salvar mais vidas, levando informações importantes para quem precisa desesperadamente delas.